Tudo bem, Douglas? Tranquilo? A cara de cansado aí. O horário é ruim, né? É, mas também porque excepcionalmente hoje o trabalho foi um pouco puxado. Então vamos. Deixa que eu falo bastante. Tá, vamos começar com os avisos iniciais. Isso aqui vai ficar gravado no YouTube, vai ficar gravado no Spotify. Peço para que o pessoal siga no Spotify, tá lá. Tem a conta da editora Danúbio, tem o programa, o podcast chama Futuro da Literatura Brasileira. A gente já fez o upload do episódio do mês passado e vamos fazer o upload desse aqui também. Eu peço também para que o pessoal faça uma avaliação no Spotify, coloque 5 estrelinhas lá. Quero mostrar os lançamentos mais recentes da editora. Primeiro, o Férico Luar no Copacabana Palace. Esse treco fica invertido aqui, né? O Christian depois arruma isso aí no YouTube. Férico Luar no Copacabana Palace. Eu tinha falado disso mês passado. E tá aqui o livro do Samuel, O Jumento e o Carcará, livrinho de contos, tá bem bonito mesmo. E a gente anunciou hoje aqui no Instagram o Memória Lusa, é um livro de filosofia do Miguel Bruno Duarte, filósofo português. Já tinha publicado no Brasil um livro no Emas de Filosofia Portuguesa, que saiu pela Realizações em 2013 e que tem uma segunda edição pela Danúbio, está no catálogo. É o segundo livro do Miguel Bruno Duarte no catálogo da editora. Vamos conversar então? Antes disso, quero avisar que está no blog da editora, editoradanubio.com.br. Saiu no blog ontem um conto do Fábio Gonçalves. Pedi para o pessoal ler, compartilhar e comentar sobre o conto também. A ideia é que o blog lá seja um lugar para a gente publicar contos e resenhas e análise literária, uma espécie de revista cultural embrionária. Então vamos lá? Quero trazer algumas notícias bem assim, alvissareiras, umas coisas muito boas para deixar todo mundo feliz e não deprimir ninguém. Eu vou trazer uma notícia aqui do dia 28 de maio desse ano, que da CNN. Anitta vai ser tema de exposição no Museu da Língua Portuguesa. Já aconteceu essa exposição. Vou ler um trechinho e daí você comenta o que você acha aqui. Eu acho essa notícia excelente, porque eu acho que um dos papéis da instituição como o Museu da Língua Portuguesa é diagnosticar a decadência da língua portuguesa. Né? Ah, sim. Então, tem razão. A mostra chama Do You Speak Anitta? A mostra tem um título em inglês, do Museu da Língua Portuguesa. E aí na reportagem está entre colchetes aqui a tradução, né? Você é fluente em Anitta, então eles traduziram, ainda bem. Que apresentará o universo musical da cantora e vai explorar a diversidade da língua usada nas letras das músicas dela. Ficará disponível para o público até domingo. Isso é uma notícia do começo do mês, desse mês, né? Já tem uns 15 dias. Aí tem uma citação da Anitta, que cada língua é uma viagem, ela pode nos levar para lugares inimagináveis e está levando o funk brasileiro para longe. Meu novo álbum é a celebração do funk brasileiro e espero que esse projeto chegue a muitas pessoas ao redor do mundo. E aí tem uma parte interessante aqui, ó. A exposição é focado, acho que o jornalista queria dizer focada, no álbum recém-lançado dela, Funk Generation, que tem canções em português, espanhol e inglês. Além do acesso exclusivo aos bastidores da produção, os visitantes vão poder explorar expressões usadas por ela como grip, joga pra lua, olha bem pra mim, mas perra que rintintim. Você vai comentar alguma coisa aí? assim, tem várias, não estimula nem... Onde é que você vai começar? Comece por onde? Mas perra que rintintim, Funk Generation... tem mais uma coisa interessante aqui antes da gente comentar. Tá. O espaço, são 2 espaços, né? A área interna e o mini auditório do museu eram na seção Falares. Eu tenho um amigo meu que fala que quando ele lê Falares num texto, ele não consegue continuar porque é como se todo o texto se fragmentasse e a página ficasse em branco. Né? A partir daqui eu paro. Mas no Museu da Língua Portuguesa tem a seção Falares e na seção Falares, o segundo espaço, abordou a importância do funk na formação da linguagem. O funk talvez ele seja importante, né? Você está numa situação e você é abordado por um traficante, o funk pode salvar a sua vida, né? Você pode conseguir se comunicar, pode conseguir se comunicar com o traficante. Não vou negar que o funk tem uma função.
Agora, sim, eu vejo duas coisas nessa exposição aí do Museu da Língua Portuguesa da Anitta. Em primeiro lugar, é uma espécie de confissão de derrota, né? Porque é como se estivesse celebrando a globalização do português, mas essa globalização ocorreu porque a cantora passou a cantar em outros idiomas, não no português. É diferente, por exemplo, do que aconteceu com a Bossa Nova, que ela se Carmen Miranda. A Carmen internacionalizou, Miranda nem brasileira, mas cantava inglês, tá? Mas a Bossa Nova, você tem razão. se internacionalizou sem que os cantores abdicassem da língua portuguesa. Embora existam gravações, evidentemente, deles cantando em inglês com Frank Sinatra, mas basicamente a primeira onda internacional deles foi na língua portuguesa. Isso é tipo uma confissão, é uma confissão assim, de fracasso em relação ao que o Brasil foi. E eu também não nego que provavelmente existe também algum interesse comercial de usar o poder da Anitta para atrair público para o museu, que talvez já não tenha mais tanto público quanto no passado. Não deve ter público nenhum, você tem razão. Provavelmente uma espécie de parceria, assim, de pensar, a gente precisa criar um fato aqui para trazer gente para o museu e vender ingresso, né? E chama atenção Agora, isso também essa fusão, que já não é de hoje, de alta cultura, de cultura e show business, né? mas na verdade eu vejo isso como que nenhum cantor popular no Brasil, depois dos anos 60, aceita só ser cantor popular. Porque antes da geração dos anos 60, eu falo antes de Caetano Veloso e Chico Buarque, nenhum cantor popular tinha pretensões de ser mais do que um cantor popular, né? Se tu pegar o Cartola, por exemplo, ele não tinha nenhuma pretensão de ser mais do que um sambista. Mas o Chico Buarque e o Caetano criaram essa aura do cantor de MPB intelectualizado, que produz uma cultura que se pretende alta cultura, que não se contenta em ser só popular. E aí isso criou uma espécie de semente nos cantores populares brasileiros, que de vez em quando eles tentam, eles não aceitam ser só, vamos dizer, entertainers, né? Eles se pretendem que sua arte tem raízes culturais mais profundas do que tem na verdade. Isso é uma tentativa, de certa forma, de legitimar a música da Anitta, de fazer a música da Anitta se inserir dentro da cultura brasileira, como se ela fosse muito, muito mais importante do que ela é na verdade. Quando, na verdade, é basicamente um fenômeno comercial. É uma música industrializada, empacotada, vendida para consumo estrangeiro, que funciona como entretenimento para alguns públicos. Mas é só isso. Que nem Mas é como se isso não popular, fosse né? suficiente. É pop. Pop no sentido industrial mesmo. Tem lá uma superprodução, tem pesquisa de mercado. E que segue uma onda um mercado que já foi aberto por outras latinas, digamos assim, né? A Jennifer Lopez, que é americana, mas é filha de imigrante venezuelano, a Shakira, que é colombiana, já abriram a picada e as gravadoras viram um espaço para colocar uma brasileira com um nome que parece espanhol, né? Sim. O próprio nome dela já é mercadologicamente interessante, né? Mas está aí o Museu da Língua Portuguesa, zelando pela língua portuguesa, fez uma exposição trilíngue, com expressões como olha bem para mim, mas perra que rentintim. Ainda bem que já acabou. Acabou dia 2 de junho. Outra notícia aqui, então, para a gente comentar sobre o futuro da nossa literatura. Vou falar rapidinho disso, que eu acho meio chato esse assunto. O menino marrom do Ziraldo foi tirado de uma escola no interior, foi tirado das escolas municipais de uma cidade no interior de Minas Gerais. Deixa eu ver o nome da cidade aqui. Secretaria de Educação e Conselheiro Lafayette, por pressão dos pais. Esse é um livro de 86. Eu acho que eu li esse livro na infância. Você conhece a obra, O Menino Marrom? Eu lembro do Menino Maluquinho e eu não gostei. Eu achei muito bobo aquilo na época, mas também inofensivo. Mas se O Menino Marrom é um livro para que a criançada, sei lá, obviamente é um livro para que não tenham discriminação racial. Mas parece, pelos trechos aqui, normalmente o pessoal tem reclamado por trechos com sexualidade explícita. Nesse caso aqui, não. Os trechos, me parece que tem um pacto de sangue, e tem um outro trecho que o menino marrom fala, eu quero ver ela ser atropelada por uma velhinha que trata ele mal, e talvez seja algo, não sei que tipo de moralismo aqui. A reportagem não deixa claro os motivos e os pais se escandalizaram com esse livro. E eu também não consigo nem imaginar quais sejam. Você sabe quais? Chegou a ver alguma coisa disso? Não, eu não consigo imaginar, mas o que eu sei é que o
os pais hoje têm um senso de proteção muito maior do que os da década de 80. Então, a gente consumia coisas na década de 80 que eu acho que hoje os pais não deixariam. Aqueles filmes americanos, né, dos anos 80, que o policial resolvia tudo na porrada, né? Eu acho que esses conteúdos que antes eram considerados inofensivos, eu acho que hoje, devido principalmente à influência da evangelização, hoje esses conteúdos são bastante filtrados para crianças. Eu precisaria conhecer o livro em detalhes para saber se realmente se justifica ou não. Então, eu não sei. Olha, pelos trechos que estão reportados da CNN aqui, os trechos que eles selecionaram, não sei se eles matreiramente escolheram trechos mais inócuos para pegar bem, mas eu conheço um pouquinho do Ziraldo quando era criança e eu realmente não lembro que tivesse alguma coisa muito problemática. Mas aqui mostra que o pacto de sangue, talvez sejam pais evangélicos que se escandalizaram com o pacto de sangue entre o menino. O pacto de sangue é tipo de amizade, é isso? Quando mistura o sangue? Mas toda criança antigamente fazia isso. Depois da AIDS é que pararam, mas antigamente toda criança fazia isso. E o interessante é ver que já teve outros episódios com outros livros, né? E a gente está vivendo um clima de supressão dos dois lados da liberdade de expressão. De um lado, o espectro político da esquerda quer suprimir determinados conteúdos que são politicamente incorretos, né? Linguagens que seriam discriminatórias contra as minorias, por exemplo, aquilo que eles chamam de minorias. E do outro lado, na direita, um pessoal fazendo uma gritação, uma gritaceira contra conteúdos com sexualidade ou aqui contra coisas antirreligiosas. Os conservadores, eles, de certa forma, sempre tiveram meio na linha de frente desse tipo de movimento. Sim, realmente, sempre. Eu me lembro é ótimo, eu não estava vivo, mas eu li que nos Estados Unidos, por exemplo, nos anos 50, as histórias em quadrinhos, elas foram objeto de uma CPI no Congresso Nacional, no Congresso Nacional dos Estados Unidos, porque se entendeu que eles estavam disseminando valores, CPI eu não digo, mas foi alvo de alguma comissão, vamos dizer, não sei exatamente se era uma comissão de inquérito ou se era uma comissão qualquer do Congresso, porque entendeu-se que ele atribuiu-se às histórias em quadrinhos a onda de delinquência juvenil nos Estados Unidos, né? E nos anos 50 era muito forte, tem até o James Dean é o ídolo, vamos dizer, desse momento. A juventude transviada. Isso, exato. Mas, assim, é curioso, e isso, inclusive, levou a que uma intelectual americana de esquerda na época, continua sendo de esquerda, mas depois se afastou um pouco, a Susan Sontag, ela defendeu no ensaio dela, um ensaio conhecido contra a interpretação, ela defendeu que uma obra de arte não deveria ser julgada pelo seu conteúdo, mas pela sua forma. Isso era uma forma de a esquerda evitar essa censura que os conservadores faziam. Tipo, uma obra de arte ela é boa ou ruim dependendo da forma. Ela não deve ser julgada pelo seu conteúdo, porque o que os conservadores faziam era julgar pelo conteúdo, né? Tipo, não interessava se a obra era bem feita ou mal feita, ela disseminava bons ou maus valores. Esse era o valor. A Susan Sontag, de certa forma, criou uma argumentação que blindou a esquerda, que a esquerda usou para se blindar, né, contra essa pressão. Mas aí, dos anos 90 para cá, quando começou a voga do politicamente correto, a esquerda passou a virar uma das censoras também. E ela passou a jogar... Bem agressiva, cancelando o pessoal. E eu temo, sinceramente, que essa onda de censura politicamente correta, com o auxílio da inteligência artificial, se torne algo realmente sufocante, porque você vai poder publicar um livro na Amazon e talvez seja avaliado o teu conteúdo pela inteligência artificial. E vai dizer, não, aqui tem essa frase, e essa frase é preconceituosa contra determinada minoria, teu livro está cancelado. E aí? Eu acho que isso está muito perto de acontecer. Eu acho que está muito perto de acontecer e também o sistema escolar contribuiu muito com isso, porque o sistema escolar criou uma geração muito frágil emocionalmente, uma geração que não aceita ser exposta a ideias com que elas não concordem. Então, isso é muito complicado, porque você não poder ser exposto a ideias que você não concorda é, na prática, o fim da democracia, da livre circulação de ideias, né?
O que você pode, sim, com certeza, não ser obrigado a concordar com ideias com que você não concorda. Vou dar um exemplo assim, bem prático. Eu sempre fui contra quando os conservadores diziam que não podia ter filme pornô em locadora, né, porque tinha locadora. Eu sempre fui contra isso. Porque eu sempre fui a favor, não se deve alugar esses filmes para pessoas menores de idade. Mas eu acho que os filmes têm que estar lá, porque existe um público para esses filmes. Mas proibir esses filmes ou então você cria um mecanismo de distribuição específico para eles, de maneira que o público chegue até eles. Mas eu acho que todas as ideias na sociedade precisam circular. Agora, ao mesmo tempo, você tem que ter mecanismos, sim, para você não ser obrigado a consumir ideias com que você não concorda, né? Mas essa geração nova, ela foi criada com a ideia, tipo, se eu rejeito o conteúdo de um livro, esse livro não pode existir em nenhum lugar. Ele não pode existir. Sim, a coisa está caminhando nessa direção, exatamente. Recolhe tudo, sei lá, queima, apaga, delete. E tem um efeito rebote, que nem aconteceu com o inverno. Eu não lembro o título do romance do Jefferson Tenório, que gerou, acho que coisa de 2 meses. O avesso da pele. O avesso da pele, exatamente. Gerou escândalo no interior do Rio Grande do Sul, porque tinha passagens com descrição sexual explícita e estava sendo... Acho que constava na biblioteca, acho que não estava nem sendo lido em sala de aula, constava na biblioteca de uma escola, os pais descobriram, e era para adolescente, não era nem para criança, era para 14, 15 anos, e deu o maior bafafá, que deu o efeito rebote que fez com que um livro que vendia pouco começou a vender bastante, né? Às vezes provavelmente melhor coisa ninguém sabia que... a melhor coisa que o autor pode ter é ser censurado hoje em dia também. Ninguém sabia que esse livro estava na biblioteca, provavelmente. Não, uma pessoa descobriu, virou notícia nacional e o livro entrou numa lista de... Mas eu me lembro na biblioteca do meu colégio, eu li livros que hoje, talvez, nesse clima, talvez eles fossem censurados. Eu lembro que eu li o Dragão Vermelho, do Thomas Harris. Thomas Harris é que escreveu O Silêncio dos Inocentes. Né? O Dragão Vermelho tem cenas graficamente violentas que, no ambiente de hoje, talvez o livro não fosse permitido na biblioteca de um colégio. Isso cria uma situação crescentemente complicada para a gente, né? Que escreve. Sim, porque na prática o que você faz é... Você cria um leitor, assim... Você cria um leitor cujo senso literário é muito pequeno, em termos de diversidade. Você cria aí um leitor que acha que o mundo é autoajuda, livros religiosos e os grandes clássicos da literatura que, por enquanto, são fortes demais para serem cancelados, por enquanto. E daí o leitor de esquerda, ele vê a literatura como um instrumento de denúncia da opressão das minorias, então tudo tem que se encaixar nesse esquema. E o leitor de direita vê a literatura como uma escola de virtudes. Então tudo também tem que se encaixar nesse esquema. Tem que ter lá um grande herói virtuoso e uma lição moral como se fosse uma fábula no final. Aí você esterilizou a literatura dos dois lados, né? Esterilizou e, de certa forma, o que nós estamos vendo é uma certa... Eu vou usar um termo em português que eu acho que não tem tradução em inglês. Desculpa, eu vou usar um termo em português meio inglês. Uma sanitização, uma higienização da literatura. É como se a obra literária tivesse que ser limpa, boba, não pudesse abordar assuntos, né, sombrios, não pudesse questionar tabus. E aí, na prática, quando você faz isso, você está matando o escritor. E isso se reflete muito num tipo de ficção que está surgindo, que é meio autoajuda disfarçada de ficção, umas coisas meio rasteiras, bobas, que o pessoal está publicando. Tem uma grande ironia nisso, Douglas, porque ao mesmo tempo em que as obras estão ficando cada vez mais limpinhas e aderindo a um modelo prévio,
esse modelo que eu falei da esquerda, o modelo da direita, modelos literários, existe a ilusão de que as obras, pelo menos as publicadas pelos autores que aderem à esquerda, são socos na boca do estômago do leitor. E são grandes denúncias escandalosas, como se eles fossem o Marcel Duchamp com urinol 100 anos depois. Eles não estão escandalizando mais ninguém, né? Não. Mas aí eles escandalizam a velhinha no interior do Rio Grande do Sul porque leu Pinto Preto no livro do Jefferson Tenório. Isso, exato. Sendo que a gente vive num país que há 50 anos, em pleno regime militar conservador de direita, os cinemas faziam volta ao redor do quarteirão para assistir o Nuno Leal Maia, que deve ser um septuagenário ou octogenário já, com o bem dotado Homem de Tu. Uma porno chanchada cheia de palavrão e sexo quase explícito. Sim, sendo que muito desses filmes da porno chanchada... era que não tinha um palavrão no livro dele, o Nelson Rodrigues era censurado o tempo inteiro. Porque era obsceno e pornográfico. Isso é um hospício completo, você não acha? De fato, você é uma visão superficial das coisas. A própria sexualidade no livro, ela tem que ser vista dentro de um contexto. Algumas obras, elas precisam ser sexuais. Você pega o amante de Lady Chatterley, do D.H. Lawrence, não sei se a pronúncia Chatterley é correta. Deu até processo judicial esse livro. Perfeito, mas a história pede o erotismo. Ela não funcionaria se não fosse o erotismo. Madame Bovary também deu processo judicial. O que você tem ali não é uma história de amor, é uma história de sensualidade. E me parece que realmente a questão é que você tem realmente leitores imaturos para literatura com temas da vida adulta, né? Não, quer lidar com essas situações. Quer fingir que não existe. Quer fingir que não existe adultério, quer fingir que não existe violência, ou sei lá, quer fingir que não existe palavrão. Então não quer ter um contato com a realidade na literatura. Não quer que a literatura espelhe nenhum tipo de realidade. É a geração um espelho da realidade. Unicórnio, basicamente. Eu acho que muito para isso, contribuiu muito para isso, porque essa geração nova foi muito formada lendo fantasia, por causa do impacto do Harry Potter. E depois do Game of Thrones, essa geração foi muito criada lendo fantasia. Então, eu acho que é uma geração que conhece muito pouco a vida real. E eu acho que, no caso dos mais velhos, eu acho que eles viveram no outro Brasil e o imaginário deles não está atualizado para o Brasil contemporâneo. Vamos mudar um pouco de assunto. Eu falei que esse assunto é muito chato, mas acho que a gente tinha que falar um pouco sobre isso. Eu te mandei, descobri hoje, saiu no New York Review of Books, agora edição de junho, uma resenha extremamente elogiosa do Itamar Vieira, do Torturado, que em inglês foi lançado como Crooked Plow. E não sei se você chegou a ver, deu tempo de ler, mandei agora há pouco, né? Eu só passei os olhos para perceber que o jornalista quase se ajoelha, Itamar Vieira. Você reparou quem que é o jornalista? É o Larry Potter, que criou uma confusão com o Lula. Isso, ele era correspondente internacional no Brasil do New York Times, lá no primeiro governo Lula, e ele escreveu que o Lula exagerava na cachaça de vez em quando, e o Lula quis mandar ele embora do Brasil. Foi lá por 2005. E o cara faz assim... Eu consegui ler, eu fiz grifei alguns pedaços, né? Ele começa aqui fazendo uma contextualização para o leitor americano, é normal que fizesse, e ele tenta fazer um paralelo com a realidade americana para que o leitor entenda. E ele compara que o Nordeste brasileiro equivaleria ao Sul dos Estados Unidos, e o Sul do Brasil equivaleria ao Norte dos Estados Unidos. Então, você faz ali uma divisão racial e também uma divisão econômica. Um sul americano mais empobrecido e um norte industrializado, e aqui no Brasil ao contrário. E tenta explicar as coisas dessa forma. Isso é factualmente errado. É factualmente errado, exatamente. Inclusive, aqui cadê? Deixa eu achar. Aqui, ó. Um sistema de privação e subjugação imposto pelos portugueses na região prevaleceu até tempos recentes.
E daí ele fala que, historicamente, o Nordeste sempre foi uma região muito pobre, o que é mentira. O que é mentira, ao contrário, até mais ou menos 1900, a região nordeste do Brasil era rica e o sudeste que estava começando a se desenvolver, primeiro com o café e depois com a indústria em São Paulo, e inverteu a equação. No século XVIII, as capitanias do sul eram pobres e onde tinha dinheiro era em Minas Gerais por causa do ouro, começaram a explorar, e os engenhos de açúcar do Nordeste, inclusive, chegaram a ser uma das regiões mais ricas do mundo, que despertou a cobiça dos holandeses, né? Então, o sujeito já mostra, assim, de largada, que ele não sabe porcaria nenhuma da história do Brasil. Ele faz ali um paralelo grosseiro com a realidade americana e depois começa a raciocinar como se aquilo fosse verdade. E todos os elogios dele em cima do livro vão meio que nessa direção, a partir dessa premissa falsa. Outra coisa interessante aqui, ele compara com o Jorge Amado, diz, ó, o livro do Itamar Vieira está na linhagem do ilustre do Jorge Amado. Isso é verdade, né? Acho que você concorda, né? Sim, que existe uma continuidade aqui. Mas aí ele destaca as diferenças, que são, assim, zeitgeist puro. Quais seriam as diferenças que valorizariam o Itamar Vieira? Ele teria atualizado o modelo do Jorge Amado. Aí acho que não vai surpreender ninguém que ele fala, ó, os protagonistas são afro-brasileiros e as três vozes narradoras são mulheres. E daí ele diz que é a modern day classic without heroes, but stuffed with heroines. Um clássico moderno sem heróis, mas cheio, pleno de heroínas. O grande mérito do livro estaria nisso aí. O que você acha disso? Ou seja, o grande mérito do livro está no conteúdo ideológico. E na adesão ao formato prévio que... Na adesão a agendas políticas prévias. Uhum. Então, qualquer coisa que você escrever, se você colocar aqui uma protagonista mulher ou afro-brasileira, afrodescendente, vai ser meritório, mesmo que seja um livro ruim. Que eu acho que é, sinceramente, eu acho um livro mediano, não é um livro ruim, eu acho um livro mediano. E tem uma coisa muito engraçada aqui também nesse artigo do Larry Hotter, para o New York Review of Books. Aí ele faz todo um resumo, ele faz várias passagens, são contextualizações históricas do Brasil para que o leitor americano entenda. Parece que foi tirado da minha apostila do curso positivo do ensino médio pré-vestibular, assim, porque é só estereótipo de historiografia marxista brasileira de mocinho contra bandido e de criação de heróis na esquerda. Ele cita as ligas camponesas do Francisco Julião, ele exalta os padres da Teologia da Libertação e o Dom Helder Câmara, ele fala do Miguel Arraes, o Celso Furtado, e daí ele lamenta o golpe de 64 e os 21 anos de brutal right-wing dictatorship. E ele faz toda essa contextualização aqui para daí falar do livro. Ou seja, o Lula errou ao expulsar o cara, porque ele é do lado dele. Exatamente, o cara é fã do Lula, só tá falando do Lula. Para de beber tanto aí que tá pegando mal. Era só isso. Outra coisa que eu achei interessante aqui, além desse reforço do modelo... aqui achei. Ele elogia a correção política do Itamar Vieira, ou seja, a adesão a esse modelo narrativo prévio, com esses esquemas aqui, como se fosse uma sacada genial. Sabe? Olha aqui, ó. Vieira has an equally insightful sense of other hierarchies and aspects of social dynamics based on sex, skin colors, that exist even among the oppressed. Ou seja, ele tem uma percepção assim, apurada das opressões por causa da cor da pele e da sexualidade. E ele diz, que sacada genial do Itamar Vieira, você viu? É só o que tem, se você ligar... Sacada genial, todo mundo está fazendo a mesma leitura, não tem originalidade nenhuma, não tem uma visão nova sobre a realidade. O Itamar Vieira não está trazendo nada de novo, ele está só reforçando aquilo que o próprio Larry Hotter já pensa. E que o leitor do New York Review of Books, sendo um bom esquerdista nova-iorquino, também já pensa. E isso é vendido como se fosse muito original e genial. E outra coisa interessante é que ele fala na resenha aqui que o que qualificou o Itamar Vieira para que ele tivesse esses insights, esse conhecimento tão interessante sobre essas realidades opressoras do interior do Nordeste brasileiro,
é o fato de que ele se formou em geografia com uma bolsa para minorias, né? Uma bolsa por cotas. Então, armado com esse expertise universitário, ele podia escrever sobre o assunto. Eu acho que o Gary Rotter morou tempo demais no Brasil. Não fez bem para ele, não. E aqui, ó, eu separei uma frase, né, dizendo que o livro tem uma poderosa aura de autenticidade. Um livro que está empacotado dentro de um sistema narrativo, um esquema narrativo prévio e dominante, sim, com ideias sim, hegemônicas, sim, é autêntico? Não, não é. E na forma, Torturado não inova em nada. Não existe nenhuma inovação formal ali, não. Então, ele não inova nem no conteúdo, nem na forma. Eu não sei de onde é que vem essa autenticidade, não, que ele está falando. Pois é, isso que tá louco, né? Todo mundo faz exatamente a mesma receita de bolo, como se todo mundo, se fosse uma confeitaria e todo mundo servisse o mesmo bolo, mesmo sabor, mesma receita, e cada vez que entrasse numa confeitaria diferente, os bolos fossem todos iguais, você dissesse, nossa, que bolo diferente, que delícia, nunca tinha comido uma coisa tão boa. A literatura virou isso, né? Virou. E aí, no caso do Torturado, tem aqueles exotismos, né, que funcionam para vender livro no exterior, né? Porque se você faz uma história em São Paulo, na metrópole, o estrangeiro não consegue ver o Brasil. Ele acha que Brasil é mato, é o ambiente rural. Então, funciona. Para vender para o exterior, funciona. Embora eu ache que não vai emplacar também, não. Estão fazendo muito esforço, mas eu não acho que vai emplacar também, não. Porque quando você bota o cara em inglês, ele está concorrendo com um bocado de gente, entendeu? Mas aqui tá a notícia que, ó, vai virar série da HBO Max. Continuo dizendo que não vai funcionar. O que não falta hoje é série que ninguém assiste. Para terminar esse assunto aqui, o Larry Hotter, no último parágrafo, fala uma coisa que, no fundo, explica tudo, né? Depois que ele fala do fato de que o Itamar Vieira trabalhou no INCRA, e por isso conheceu a realidade do Movimento Sem Terra, que é uma continuação das ligas camponesas lá dos anos 60, que ele cita na reportagem. Ele diz, eu temo que o que eu escrevi até agora sobre Torturado possa soar como um agite-prop a favor do MST. Mas não é. Ele diz, but it is not. Ou seja, o sujeito no final ele dá aquela escorregada, aquela confessada dizendo, tá, eu sei que esse é um livro aqui, ele usa essa expressão aqui, ó, awash in politics, o livro está banhado em política, mas não é propaganda do MST, não. É isso que ele está dizendo. E é curioso como o Larry Hotter recorre a instituições para endossar que o cara é bom. Então, é o cargo no INCRA, é uma formação em geografia, você tem como se o escritor tivesse que ser amparado em instituições para ter alguma credibilidade. Sim, aquilo que você chama de Credential Society, queria que você explicasse. Isso. Se puder explicar um pouquinho esse conceito. Credential Society é a ideia, é a tentativa de jogar para a escrita criativa os mesmos mecanismos de legitimação que existiam em outras profissões. Esse movimento aconteceu nos Estados Unidos e, pelo Afrânio Coutinho, aconteceu no Brasil também. Então, a ideia é você ter um médico. Como é que a pessoa vira médico, né? Ela vira médico, ela faz uma faculdade e ela passa a ter um documento legal que autoriza ela, que diz que ela está qualificada para exercer aquela profissão. Em dado momento, nos Estados Unidos, e por influência do Afrânio Coutinho aqui no Brasil, começou-se a construir uma ideia de que uma pessoa só consegue virar um escritor se ela se submeter a uma formação universitária que vai lhe dar um diploma, que vai atestar que você está preparado para ser um escritor. Então, de certa forma, você tentou profissionalizar a profissão do escritor, dando a ele, criando credenciais que criariam uma reserva de mercado. E nos Estados Unidos, de fato, criou uma reserva de mercado para os professores dos cursos de escrita criativa.
né? Porque você precisa, hoje me parece que está mudando, porque o ensino lá está em crise, mas no auge você precisava ser, ser formado em escrita criativa e, em alguns casos, ter um livro publicado por uma editora de prestígio para poder ensinar a escrita criativa. Você criou uma reserva de mercado, mas que beneficiou mais os professores do que os próprios escritores, né? Porque muitos grandes escritores não tinham essas formações. A maioria dos grandes escritores, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, jamais tiveram essas formações que, de acordo com a Afrânio Coutinho, eram fundamentais que tivessem, né? O que é uma incoerência, né? Se você chega e diz, só se vira um grande escritor se tiver formação tal, e você olha para a literatura de praticamente todos os países, os grandes escritores não têm essa formação, a realidade contradiz a afirmação. E o tempo também, né? mentiu, né? Porque piorou. Sim, tinha mais escritores, agora tem menos de qualidade. No caso dos Estados Unidos, pelo menos houve uma espécie de compensação, porque me parece que os cursos de escrita criativa lá conseguem formar pessoas qualificadas para publicidade, para o jornalismo, entendeu? O meio do campo, né? Vamos dizer assim. Agora, o problema no Brasil é que, até onde eu consegui apurar, porque a documentação sobre isso é muito escassa no Brasil, as faculdades foram dominadas por um teoricismo muito grande, que foi criticado pelo próprio Afrânio Coutinho, e na prática os cursos de letras não se tornaram cursos de escrita criativa, eles se tornaram cursos de teoria literária. E cursos de Derrida na veia também, né? Cursos de? Jacques Derrida, essas coisas assim. Teoria literária e derivada do que os americanos chamam de French Theory. Desconstrucionismo, todas essas modas que vieram da França, elas se incorporaram nos cursos de letras de humanidades, o que valeu um ataque do Afrânio Coutinho na década de 70, mas o estrago já estava feito, né? Então, eu acho que nem para formar assim, jornalista, publicitário, redatores, vamos dizer assim, eu acho que os cursos de letras aqui no Brasil serviram. Diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos se critica muito os cursos, porque eles não formaram grandes escritores. Mas eles formaram escritores medianos que vão para o jornalismo, né? Vão para a publicidade. Uma coisa interessante é que eu vejo essa necessidade de credenciamento, que é o que o Larry Hotter exalta ali. O Itamar Vieira é bom porque ele se formou em geografia e trabalhou no INCRA, então ele pode escrever sobre esse assunto com autoridade. Eu vejo dois perigos aí. Primeiro que na antiga União Soviética o sujeito só podia ser publicado se ele fizesse parte do sindicato dos escritores. Ou seja, você precisava de uma carteirinha, uma credencial estatal que te autorizava a publicar um livro para uma editora. É o mesmo raciocínio, você tem necessidade do credenciamento. E outra coisa perigosa é que, eu acho que isso que você descreveu da necessidade de credenciamento já evoluiu para um passo além. Que já agora o pessoal com essa mania de que se você não é judeu, você não pode escrever sobre judeus. Se você não é negro, você não pode escrever sobre os negros. Se você não é mulher, você não pode escrever sobre uma mulher. Isso é o lugar de fala, que a esquerda chama. E que é curioso, o lugar de fala era o que antigamente a esquerda combatia. Porque antigamente, né, quando a elite... Quando alguém tentava, vamos dizer, entrar no universo que não era o seu, que em geral era o da elite, né? Você tentava responder para o chefe, tentava, né, falar com alguém rico. Aí o pessoal dizia, conheça o seu lugar. Ou seja, você está aqui, não tem que sair do seu lugar. A esquerda era contra isso. A esquerda dizia, não, o pobre tem o direito de reivindicar, o trabalhador tem o direito de fazer greve, o aluno tem o direito de questionar o professor. A esquerda queria que as pessoas não aceitassem o lugar. Hoje a esquerda defende que as pessoas aceitem. Não, esse é seu lugar. Não saia daqui, esse é seu lugar. É bem isso. Você matou a charada. Circunscrevendo. O sujeito só vai poder escrever sobre o próprio umbigo, né? Sim. E de forma não ofensiva aos umbigos alheios. Não, já participei de grupo de escritores que eu saí em grande medida por causa disso. Também porque o povo fala muita besteira, tirando o povo da Danúbio, mas escritor em geral fala besteira. O povo, assim, ficava fazendo perguntas. Se eu citar uma lenda indígena, isso é ofensivo?
Se eu fizer isso, isso é ofensivo. Se eu fizer isso, como é que se escreve desse jeito? Um campo minado, né? Até porque o ofensivo, ele muda, né? O que é ofensivo para uma pessoa não é ofensivo para outra. Então, Sim, não o é um escritor... critério fixo, né? Sim, o escritor que não quer ofender, ele tinha que estar na cabeça de todos os leitores potenciais que ele vai ter. Isso é impossível. Olhando o Karnal, me parece que é um escritor que não ofende ninguém. É verdade. O Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella. Não, os escritores que vão para essa linha da positividade, eles realmente não ofendem ninguém, porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso, os seus defeitos não são defeitos, são qualidades, é que você não sabe, né? Mas eles são qualidades. Então... Tem um grande mercado para essa coisa diluída, para essa sopa rala e perfumada, né? Mas veja bem, se qualquer uma dessas pessoas fosse escrever ficção de verdade, elas iriam ofender alguém, não há como. Não há como você descrever a realidade. Provavelmente eles iam ofender o meu senso estético, para começo. Né? É porque a velha história, o que a gente aprende, por exemplo, em narrativas, né? Você quer, vamos dizer que você vai escrever uma ficção temática, você quer abordar um tema. Eu vou abordar o racismo. Preciso de dois personagens principais. Um racista e um contra o racismo. Um protagonista e um antagonista. Eu preciso botar esses personagens em conflito. É assim que você ilustra o tema racismo na história. Pronto, o simples fato de eu botar um racista, eu já vou ofender um bocado de gente. Até porque você vai ter que pôr um discurso racista na boca do personagem racista. Não, e ações racistas. Eu vou ter que mostrar racistas, isso. E você vai ter que mostrar a complexidade dessa pessoa, que não pode ser um vilão de novela e que é ruim o tempo inteiro, 100% das coisas que ele faz. Sim, exatamente. Isso aí já vai ofender um bocado de gente. No mínimo bom, sei lá, com a filhinha de colo dele ou com o cachorro da vizinha. Sim. E doar dinheiro para a igreja e ao mesmo tempo odiar, sei lá, o sujeito de outra etnia, que é a complexidade humana, é assim, né? E ao mesmo tempo ter também racionalizações e um discurso até com certa lógica e coerência para justificar aquilo que ele crê. O racista não se vê como racista, em geral. Sim. Tem um comentário aqui, deixa eu ver, se eu voltar um pouquinho aqui. JV Santiago. Lionel Shriver escreveu uma personagem contratada para trabalhar para preencher uma cota de diversidade que é simplesmente uma grande incompetente e o resultado é genial. Não sei de que livro é esse. Você conhece, Douglas? Não conheço. Então, ele fez, eu suspeito que seja uma tentativa de mostrar esse processo em andamento, né? Esse processo de ter que ter o lugar de fala, e aí ele também uma crítica a respeito disso. Também é uma crítica às cotas, que lá nos Estados Unidos já há algum tempo está tendo uma reavaliação sobre os resultados dessas cotas em universidades, empresas. E esse negócio de cotas é curioso, que eu li, não sei, em algum lugar, não foi só no... Eu conheço o Lionel Shriver, eu não sei de qual livro você está falando. Na Índia, esse negócio de cotas, se não me engano, surgiu na Índia. É uma ideia que vem lá da sociedade indiana, eu não sei nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os americanos, até onde eu lembro, não sei onde é que isso veio. Da Índia que está vindo as ideias de economia social, umas coisas assim, tá vindo as coisas realmente muito progressistas da Índia, sim. Porque a Índia realmente tinha uma sociedade tem um sistema de castas cultural e que era engessado ali, daí você realmente queria diluir aquilo para fazer uma sociedade mais igualitária e moderna, é essa a visão, enfim. Mas até onde eu sei, isso aí não veio dos Estados Unidos, não. Isso aí veio de lá e já deu errado lá. Por isso que eu toquei no assunto. Parece que já começaram lá e voltaram atrás, e os Estados Unidos também voltou atrás, e o Brasil importou isso aí com mais ou menos 20 anos de atraso, né? Então, acho que isso começou a pegar mesmo nos Estados Unidos no final dos anos 70 para o começo dos anos 80, e 20 anos depois no Brasil, começo dos anos 2000, que essa discussão pegou, e agora já tem uns 20 anos de cotas mais ou menos implantadas no Brasil. Né? Vamos ver aqui mais, então. Sim, tem o Lionel Shriver, um escritor aí para conhecermos. O nome não me fala nada, confesso. Vamos lá.
Eu separei aqui, eu imprimi. Isso aqui depois vai para o blog da Danura. Precisa de uma edição. Isso aqui são 3 textões do Renan Martins dos Santos. Renan Martins dos Santos é o editor da Concreta e também é proprietário da editora Concreta e editor da Minha Biblioteca Católica. É um amigo meu e é um cara assim genial, inteligentíssimo. E ele conta aqui que ele foi dar uma olhada no shopping, livraria do shopping, e caiu na mão dele um livro de uma tal Carla Madeira chamado Tudo é Rio. Eu não conhecia e eu fiquei pasmo quando eu fui saber. São essas coisas que a gente não fica sabendo, né? Eu conheci esse livro na semana do consumidor da Amazon, que ele estava em promoção. Eu fiquei pasmo com o sucesso desse livro. Esse livro tem 40.900 avaliações na Amazon e tem 29 edições já. E é um livro, acho que de poucos anos atrás, 3, 4 anos. Sim. Então, eu suponho que tenha vendido 200, 300 mil cópias. O Itamar Vieira vendeu 900 mil cópias já no Brasil, fora no exterior. E essa Carla Madeira já vendeu algumas centenas de milhares de cópias. E você já deu alguma olhada na obra dela? Não, como estava em promoção, eu cheguei a botar no meu carrinho, mas tinha muita coisa em promoção, eu acabei não encomendando. Eu confesso que depois desse post aí do Renan, eu não me entusiasmo para comprar não mais. Eu acho interessante, eu vou fazer a edição disso aqui, adaptar do Facebook para o blog. Primeiro que está muito divertido, está muito engraçado. E segundo porque isso que o Renan fez no Facebook é exatamente aquilo que a gente sente falta. Ele está fazendo uma resenha crítica literária. Sim. E tecnicamente muito bem feita, com uma análise assim de trechos e mostrando problemas linguísticos ou problemas lógicos do texto e com muito bom humor também. Eu tô aqui na página da Amazon, o livro da Carla Madeira, então Tudo é Rio. É um livro que foi lançado em 2021. Eu falei que estava com 40.900 resenhas. Hoje já virou para 41 mil. Então o livro vende bastante. Aí 100 resenhas de um dia para o outro, ou quase 100. E um livro que saiu pela Record. A Record é a maior editora do Brasil, né? E tem alguns trechos selecionados aqui. Lógico que a gente não vai fazer um julgamento da obra por trecho, não sei nem o contexto. Mas a coisa fica esquisita assim nesses trechos que aparecem, esses trechos selecionados que aparecem na própria página do Kindle aqui, né? Por exemplo, abre aspas, na vida o mal resolvido sempre tromba na gente, ninguém escapa das tangentes. Eu, como editor e como escritor, eu leio essa frase assim num texto, isso aqui tá uma bosta. Mas e o amor? O que é senão um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. Isso é um grande best-seller da Record brasileira. Para evoluir um pouco mais a coisa aqui, eu vou ler alguns trechos do Renan, que depois eu vou publicar, e o Renan realmente faz uma análise mais séria aqui, sem tirar sarro desses trechos que eu já mostrei, né? Tem uma parte interessante aqui, ó, que ele mostra um trecho que tem a seguinte frase: uma escritora publicada pela Record não pode publicar a seguinte frase: ficamos prisioneiros do que não queremos muito antes da morte. Ficamos prisioneiros do que não queremos muito antes da morte. Aí o Renan faz a análise. O leitor, coitado, prisioneiro dessa construção perfeitamente ambígua. Se não vejamos. 1. Ou antes da morte ficamos prisioneiros daquelas coisas que não queremos muito. 2. Ou muito antes da morte ficamos prisioneiros daquelas coisas que não queremos. Ou ainda, 3. Ficamos prisioneiros do quê? Daquelas coisas que não queremos muito antes da morte. Estou até agora hesitando entre os 3 sentidos. Talvez uma criativa inversão da lógica aristotélica valham todos ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Afinal, segundo já avisara a nossa musa heraclitiana, tudo é rio. Eu não consigo imaginar que em outras épocas uma grande casa editorial como a Record fosse deixar passar e uma escritora fosse mandar para a editora coisas com um trecho tão mal escrito. E aqui na resenha que o Renan faz, ele vai fazendo análise
atrás de análise e mostrando como o livro é mal escrito, pessimamente escrito. Então fica a pergunta, como é que a Record publica um treco desse? Não. Mas assim, esse é um dos motivos pelos quais o marketing do Torto Arado funciona, é porque o Torto Arado é medianamente bem escrito. Então, tipo, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Porque, assim, na época que eu acompanhava mais a literatura contemporânea, o motivo principal pelo qual eu não gostava era principalmente isso mesmo, era a linguagem, era o estilo. É como se os escritores eles não tivessem aprendido a escrever lendo os clássicos. É uma coisa meio estranha. E é isso, é estilo fraco. Eu acho que até mais do que estilo, porque esses trechos que o Renan destrincha, eu citei só um por amostra, para não ficar lendo o texto inteiro e depois eu vou publicar, ele mostra que tem mais muitas coisas do mesmo teor no livro inteiro, né? Tudo é Rio, da Carla Madeira, best-seller brasileiro, que mostra que esse livro, a rigor, esse texto não podia receber uma nota boa no ensino médio. Afinal de contas, com ambiguidades não deliberadas, é falta de domínio da língua. Então não é nenhum estilo pobre, ruim ou fraco. É ignorância do próprio idioma. A gente chegou no estágio que tem escritores que publicam que não dominam e aí isso permite a gente... colegial. Isso começou nos anos 90. Editora brasileira e se torna best-seller. Isso começou nos anos 90, porque eu já encontrava casos assim quando eu garimpava as livrarias para ler escritores contemporâneos. Mas aí você imagina o nível dos leitores, né? Sim, para se encantarem, para se transformar num best-seller, exatamente. Porque o escritor, em tese, ele escreve melhor do que o leitor, né? Então ele não seria um escritor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vale a pena. É curioso que ele mostra aqui, o Renan, né, que o livro é indicado pela Marta Medeiros. Esse é outro grande sucesso literário, né? Sim, principalmente no circuito de festivais, feiras. E ele faz uma análise aqui, agora eu não vou achar, de um trecho que a... Agora, o que eu acho, pelo que você está lendo aí, o que eu acho é que esse livro, ele meio que replica um pouco o português das redes sociais, eu acho, mais ou menos. Eu acho que esse é o apelo desse livro. Eu acho que é principalmente para gerações mais novas, eu acho. Porque a gente esquece que tem uma geração inteira que não leu livros. Tem uma geração inteira cuja leitura é de internet. A gente esquece disso. Pelo que o Renan está falando aqui, tem uma pretensão de alta literatura aqui. Eu não sei nada sobre a escritora, mas o título do livro é Tudo é Rio, né? Ele até conta no comecinho, como Sartre, era assim que ele viu na livraria o livro, ele pensou, agora voltou estoicismo, vai voltar Heráclito também, que saco. Tudo é Rio. Não, realmente tem uma pretensão de alta literatura, porque tu vê que ela está tentando falar de assuntos sérios com... Isso, ele está entendendo a linguagem, ele fala aqui, ó, o encome é todo costurado com metáforas alusivas ao título da obra, então tem bebido, sede, caldo, corredeiras, mergulho, etc. Então tem uma pretensão de fazer algo assim, elevada, algo inteligentinho, pelo menos. Sim. Bem, enfim, eu vou publicar isso aqui depois. E é bom. Eu fico feliz que o Renan tenha feito isso e quero que ele faça mais e que outros façam. Porque ninguém está fazendo, né? Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém acompanha o Ronald Robson para que faça isso. O Ronald Robson me mandou o livro dele, o Contra a Vida Intelectual, me mandou gentilmente, e aí eu conversei com ele pelo WhatsApp e falei, Ronald, precisa... Eu que demandei a nossa conversa para que ele assistisse, ele ficou de assistir, eu falei, eu preciso que o pessoal faça crítica literária. E ele até comentou, falou, eu vou fazer, preciso fazer, porque tem toda uma produção literária fazendo sucesso aí, passando impune, né? Esse aqui é um exemplo, eu conhecia 41 mil resenhas na Amazon, o livro é um fenômeno de vendas aí, se leva a sério,
é vendido como coisa séria, saiu pela Record, que é uma companhia editorial grande, de grande distribuição. Então ele é vendido como um produto de alta cultura e não tem ninguém para apontar o dedo e dizer, o rei tá nu, isso aí não é alta cultura, isso aí é mal escrito pra cacete, isso aí tem frases que não deveriam passar numa prova de oitava série. Sim, verdade, tá? Tem essa lacuna. Tem essa lacuna no mercado cultural brasileiro. Então acho que é isso que a gente tinha para falar. Tem mais alguma coisa para falar? Eu vou fazer aqui a propaganda de novo dos livros. E leiam Samuel. Samuel não escreve frases ambíguas que seriam reprovadas na oitava série. É um livro muito bom. Leiam Alexandre Soares Silva, o Férico lá no Copacabana Palace. Foi muito bacana. Foram muito bacanas os 2 eventos de lançamento. Pena que você mora longe, não pode ir em nenhum, Douglas. São Paulo deu mais público do que o ano passado. Então vamos fazer um trabalhozinho de expansão do público. Fiquei feliz que deu mais gente e vendeu mais livro. E Curitiba, que eu nunca tinha testado trazer o Alexandre de São Paulo para Curitiba, deu certo. Eu estava um pouco aflito, que a gente sempre fica, né? Será que não vai ter lá meia dúzia de gato pingado? Não, lotou ali a sessão da Livraria Curitiba no Shopping Barigui, lotaram todas as cadeiras, teve gente até que ficou de pé, então deu tudo certo. Foi bem bacana. E eu agradeço ao Paulo Pozonoff, da Gazeta do Povo, que ajudou a fazer o evento lá, fez o bate-papo com o Alexandre. Inclusive, o pessoal pode ver o bate-papo nos Reels aqui. Foi gravado um trecho da conversa do Alexandre com o Pozonoff, falando do Férico do ar no Copacabana Palace, que está sendo assim, um livro para os padrões da Danúbio, um pequeno best-seller. Estou bem feliz com os números de venda. E o livro do Samuel também está vendendo bem. O pessoal pode dar uma olhada também nos destaques ali, dos stories da Danúbio. Nos destaques dá para baixar uma amostra do Jumento e o Carcará de graça. A única coisa que eu cobro é o seu e-mail e o seu nome para que eu fique te mandando e-mails por toda a eternidade. E tem mais alguma coisa pra você falar aí? Vai ler a Carla Madeira? Eu vou esperar cair o preço de novo, aí eu encomendo. Acho que eu vou ler bem barato. Se eu comprar agora, tem que estar bem barato, entendeu? Uma vez eu vi o livro do Jean Willis para vender na FENAC em promoção por R$1,99, eu achei caro. Estava numa daqueles da FENAC que estava para vender, estava para fechar lá em Curitiba. É porque você não paga pelo livro, né? Você paga pelo tempo que você vai perder lendo o livro, na verdade. Esse livro tinha que cobrar cachê. Tem de entrar dos livros que as pessoas deviam receber cachê para ler, né? Então tá aqui, ó, você quer, eu cobro R$200 para ler esse livro, eu cobro R$300 para ler esse livro. Agora, eu acho que esses livros que tem público, eu acho que a gente, como torturado, eu acho que, por mais tortuoso que seja em alguns casos, a gente tem a obrigação de ler para... Sem dúvida, concordo. A obrigação de ler e de comentar e de fazer resenha crítica séria, com benevolência, sem má vontade, sem azedume, sem torcer o nariz, e tentar ser o mais sincero e honesto e apontar virtudes e defeitos da obra com equilíbrio. Isso é urgente, urgente, urgente. Não é porque o Itamar Vieira é petista que tudo que ele escreve não presta da primeira à última linha. Também não é assim. Até você mesmo falou, o fato de que o livro dele tem uma prosa agradável no meio desses escritores brasileiros aí que realmente escrevem muito, muito, muito mal, com um estilo insosso ou muito parecido com a internet, ou realmente confuso, como parece ser o caso dessa Carla Madeira. O fato de que o livro do Itamar Vieira seja redondinho, bem escritinho, já fez com que ele se destacasse, né? Sim, sim, com certeza. E até o pessoal perdeu tanto a medida que considera muitíssimo bem escrito, quando na verdade é só corretamente escrito, né? Corretamente bem escrito. Agora é porque os outros escritores estão escrevendo tão ruim que chama a atenção, se destaca, né? Então é isso, acho que depois vai ficar disponível no Spotify e peço para que o pessoal divulgue, principalmente esse canal do Spotify, que eu acho que vai dar certo aí no formato de podcast, melhor de escutar, né? O pessoal pode escutar em vários lugares, então entra lá. Sim. No Spotify, Futuro da Literatura Brasileira, já falei no comecinho, falo de novo, coloca os 5 estrelinhas lá no Spotify e aperta para seguir, para ser notificado. A gente vai continuar fazendo, no mês que vem tem mais, né? Últimas palavras. Só dar boa noite e torcer pelo futuro da literatura brasileira. Vai dar certo, a gente reclama, mas vai dar certo. Tá dando tudo certo. O livro do Alexandre é um sucesso, cara. E o livro do Samuel é muito bom.
Tá dando tudo certo. Mas um abraço. O mainstream está ignorando. Não sabe o que está perdendo. Verdade. Um abraço, até mês que vem. Não, a gente vai conversar antes, mas até a live do mês que vem. Falou. Tchau.